pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Técnica Violonística. Eu sou o Geias. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre... Na verdade, a gente vai começar a falar um pouco sobre a técnica de arpejos, tá? Dentro da teoria musical ocidental, a gente tem o conceito de escala, que seria o seguinte, né? A reprodução ou escrita de notas sucessivas de um acorde qualquer, tá? No violão, os arpejos, eles podem aparecer de maneira variada. O mais comum é que a gente distribua as notas desse acorde por entre as cordas, mas nem sempre isso é possível, tá? Vamos a alguns exemplos, tá? Tá aparecendo aí para vocês as notas Dó, Mi, Sol. Então, a gente tem algumas possibilidades de distribuir essas notas no braço do violão. Então, a gente pode colocar essas notas numa corda só, tá? Então, Dó, Mi, Sol, numa corda só. Essa é uma abordagem menos usual, mas pode acontecer, tá? O mais comum é que a gente vá distribuir por entre as cordas, tá? Então, a gente vai ter Dó, Mi, Sol. Então, uma nota para cada corda. Isso vai implicar numa técnica de mão direita que a gente vai precisar alternar os dígitos da mão direita, tá? Então, aqui nesse caso, eu usei P, I, M, tá? Outra possibilidade também é você ter uma ação combinada. Dó, Mi na próxima corda e Sol na mesma corda. Então, eu posso ter aí uma ação combinada de distribuição de cordas e o arpejo tocado na mesma corda, tá? Vamos tomar como exemplo um trabalho em cima do acorde de Dó maior, tá? A primeira coisa que é importante a gente levar em consideração seria o aspecto do equilíbrio, tá? O arpejo por si só, ele não tem, a princípio, uma intenção prioritária entre as notas do acorde. Então, a gente precisa pensar num ataque onde cada nota soe mais ou menos com o mesmo volume, tá? Então, a gente vai pensar inicialmente no equilíbrio. Então, eu vou fazer com vocês, tentem tocar junto comigo. Vou utilizar o metrônomo em 50 BPMs e o exemplo vai estar aparecendo para vocês. Então, vamos tocar juntos. É importante pensar um pouco na movimentação do polegar, que é um dedo que normalmente vai atacar com mais força, tá? Porque é um dedo que ele é naturalmente mais forte. Então, pensar um pouco no equilíbrio é pensar também um pouco na intensidade que a gente vai atacar esse polegar. Então, no contexto de arpejos, ele precisa estar um pouquinho mais leve, digamos assim. É importante também a gente pensar em todo o exercício que a gente for fazer, na questão da regularidade do ritmo, tá? Tentar fazer o mais preciso possível, tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez, pensando nesse aspecto. Sobre a mão esquerda, é importante a gente ficar atento à angulação em que os dedos da mão esquerda vão pressionar as cordas, tá? É muito comum a gente, inicialmente, deixar os dedos muito deitados, então a gente
acaba esbarrando nas cordas adjacentes, e isso pode causar um som não muito agradável, tá? Então, pessoal, tente utilizar sempre a ponta dos dedos, tá? Então, essa pontinha aqui, ó, eu não sei se pega, mas a marquinha fica aqui na ponta do dedo, tá? Então, pense que você tá pressionando um botão, tá? De cima para baixo. Nem sempre isso é possível, mas pensar nessas analogias podem ajudar, tá bom? Tá, então a técnica de arpejos, ela é muito comum. O procedimento de arpejo ele é muito comum no repertório de violão, muito utilizado, né? A gente pode dizer, inclusive, que o arpejo é uma técnica que está incorporada ao idiomatismo do instrumento, né? O que seria esse idiomatismo? Quando a gente tem um aspecto técnico que ele se adapta com muita facilidade a um determinado instrumento, né? Então, o arpejo, pelo violão ter essa característica, né, da gente poder dedilhar uma corda por vez e utilizar a alternância dos dígitos, o arpejo ele fica bastante idiomático, tá? Então, como que os arpejos podem aparecer nesse repertório, né? A gente tem aí duas possibilidades, tá? A primeira seria o arpejo desenhando uma textura harmônica, né? Então, o arpejo por si só, ele já vai conduzir uma ideia musical. Como também ele pode aparecer enquanto um instrumento de acompanhamento, que é o mais comum, na verdade, né? Então, o arpejo ele vai servir para acompanhar uma linha melódica, seja ela feita por outro instrumento, por uma voz humana de um cantor, cantora, e também o violão pode ele fazer a melodia e se auto-acompanhar, né? Então, vou dar 2 exemplos, tá? Um primeiro exemplo da obra do Léo Brauer, né? Que é o estudo número 5, tá? De arpejos. E o trecho é assim. O outro exemplo é do João Pernambuco, Brasileirinho. Então, nesse contexto, esses 2 exemplos que eu dei, eles aparecem enquanto uma textura, né? Uma sequência de acordes, tá? O próximo exemplo é de um andante do Francisco Targa, que está presente no livro do professor Henrique Pinto, que aqui a gente vai ter já o contexto de melodia acompanhada. E aqui nesse caso é interessante porque é uma melodia que está implícita, né? A maneira como foi escrita, ele não destacou a linha melódica, mas ela é claramente percebida quando a gente toca. Tá, pessoal, ao longo do curso, em algumas aulas a gente vai trabalhar com um conceito que é bem difundido assim na escola do violão, que é o conceito de técnica aplicada, tá? Que nada mais é que a gente buscar dentro do repertório uma prática de técnica pura, tá? A técnica pura para a gente poder elaborar melhor a técnica que está sendo utilizada na música, tá? Então, eu separei 3 exemplos de arpejos do Mauro Giuliani, um compositor italiano do século XIX, que vão ajudar para a gente praticar essa questão da mobilidade da mão direita, tá? E são padrões que são muito utilizados em músicas do repertório.
Então, pessoal, dando continuidade, tá? O primeiro exercício, tá? Ele vai servir só para a gente memorizar os acordes que vão ser repetidos, tá? Nos outros dois seguintes. Então, vou fazer uma vez com vocês, tentem tocar junto, tá? Então, é importante fazer um pequeno adendo, tá? Quando a gente toca as notas do acorde em sequência, a gente chama isso de arpejo. E quando a gente toca de maneira simultânea, a gente está fazendo a técnica de plaqué, tá? Só para ficar aí de informação para vocês. Vamos então para o segundo exercício, tá? Aqui o padrão, é bom a gente pensar no padrão de mão direita que vai ser utilizado. Então, a gente vai usar P e MA, tá? Em tercinas, tá? Então, é importante a gente ter essa sensação de pulso ternário. Beleza? Tente levar em consideração o que a gente viu na aula anterior, tá? O equilíbrio das notas é muito importante. Aqui nesse caso, o polegar ele realmente precisa de um destaque porque ele está tendo um desenho também de arpejo aí também implícito, e as notas que estão sendo tocadas pelo indicador e médio, elas vão servir mais como uma base, tá? Então, o polegar ele vai ficar um pouquinho mais em destaque, mas ele também não pode se sobressair demais, tá bom? Vamos ao terceiro. Bem, pessoal, é isso, tá? Na aula de hoje a gente viu algumas maneiras de pensar o acorde, vimos o conceito de arpejo, a maneira como esse arpejo pode se apresentar no repertório. Eu vou deixar como recomendação de prática esses 3 últimos exercícios que a gente trabalhou, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.